E agora vou conversar com o Sr. Dr. António Botelho, da Novo Horizonte, que traz sempre boas notícias para as pessoas, não é? É sempre. Vamos falar sobre o que hoje? Mais. Hoje vamos fazer um request de uma paciente minha, um caso que eu estou a tratar, que é de uma criança que tem sido de bullying na escola, porque ela é está um bocadinho excesso de peso a mais. É um menino ou uma menina? É um menino, tem 10 anos e ele tem, os colegas da escola, claro, têm causado um grande transtorno na vida dessa criança. Infelizmente há dois tipos de crianças. Há aqueles que são as vítimas do bullying e há aqueles que estão a cometer o crime de bullying, que é um crime. Que é um crime, bullying é um crime hoje. E os pais têm que saber que isto está a acontecer, porque há um a fazer uma coisa e o outro a ser a vítima disso. A vítima, e isso tem que ser ajudado dos dois lados. Dos dois lados, porque exatamente. As crianças são tão lindas, são tão meias, que também sou pai, mas também elas podem ser um bocadinho evil, um bocadinho rebeldes, sim, claro. Hoje, a criança, claro, a gente temos que ver, isso tudo começa da parte da alimentação da casa dos pais. Não? As crianças, hoje, há muitos pais que introduzem Coca-Colas, açúcares, shapes, cookies. A gente quer dar um snack a uma criança, a gente tenta dar um snack tudo que é doce. Infelizmente, o snack, a gente pensa que um snack é uma coisa doce. Porque o bullying está a começar porque a criança é um pouco mais forte que os outros. E temos é que resolver a situação, porque é que essa criança está mais forte? Sim, às vezes essa criança pode estar forte, como eu estava a dizer, levanta da alimentação em casa. Às vezes, nem a alimentação em casa pode ser muito boa, pode ser genético. Às vezes essa criança o sistema do metabolismo dele está abaixo de nascença e isso pode causar ganhar peso. E também, claro, às vezes é bom nas crianças que não estão, os pais não põem nas atividades que aí, futebol, swimming, hockey, essas atividades são muito boas para as crianças, que ajuda. É um tipo de fazer um exercise. Uma criança com 9 anos não vai para o ginásticos, claro. Mas tem essas atividades que a gente pode colocar as crianças e controlar muito bem a alimentação da criança. O que é bom dar como snack a crianças? Eu penso em frutas e vegetais. Sim, mas isso é a pior coisa que as crianças, ninguém quer, a criança não quer comer isso. Claro, há crianças que gostem, as minhas gostem, há outras crianças que não gostem. A gente tenta, às vezes, eu tenho duas meninas, ela vai tudo à base de vegetais. Mais velha, a minha mais moça, tudo base que é açúcar. E eu trato as duas iguais. A gente não pode culpar os pais nisto, porque eu também sou pai. A criança tem propriamente o seu paladar e ela consegue distribuir o que ela quer. O que ela gosta mais. Mas a gente temos que, por exemplo, a minha filha, que ela gosta mais de açúcar, eu compro para ela snacks que são healthy, snacks com fibra, em vez de ser com açúcar, tem stevia. A gente pode mudar snacks, em vez de ser com farinhas gluten free. A gente pode dar uma mistura que não tem tantos carboidratos que podem fazer essa criança engordar. Porque não vais ir comprar, 10 bits. Não. Não é isso que vai resolver a situação, não vai resolver. Donuts, ou bolos, ou chocolates. Tem coisas que a gente pode dar à criança. E também a gente tenta sempre, como a Manela disse, fruta, iogurtes. Até às vezes, como snack, a gente pode fazer uma pequena sanduíche, que é muito bom. Ou cuts de peito de frango, de turkey, que se ajuda, que a criança gosta de comer. E a gente tem que ver que não só os snacks que é muito importante para a criança, o que eu vejo na nossa comunidade hoje aqui portuguesa, aqui nos Estados Unidos, que eu trabalho muito, é os sumos. Os sumos contêm uma grande quantidade de açúcar. Mesmo, sumo de laranja, maçã, tudo. E as pessoas pensam, é healthy, porque, como ela diz, é açúcar de maçã, é verdade, a minha filha, mas tem uma grande quantidade de açúcar. Por exemplo, as minhas filhas, eu dou água. Elas só querem água, porque a gente não introduz os sumos em casa, mesmo que seja de fruta natural. É o açúcar que a gente temos que ter cuidado, porque quando as crianças estão-se a crescer, o açúcar que faz mal a elas, não é só o carboidrato, são os açúcares. E a gente tem tendência a dar... as crianças andam sempre a pedir e gostam, não é? Do açúcar. E eu acho que também faz muito parte da cultura da nossa comunidade, onde mudetas vezes os avós tomam conta das crianças e para eles as coisinhas doces que querem dar. Querem dar às crianças, porque é aquela mentalidade antiga. E depois, eu tomo um rabçado, ou tomo um bolo, ou tomo isso. Porque o avô gosta de dar ao neto o que ele gosta. Mas às vezes a gente pensa que está a ajudar, então, porque depois aquela criança vai para a escola e, como em caso está a acontecer agora, vão ser bullying. E o bullying não é só por causa que essa criança está um pouco forte, está um pouco gorda, é porque a criança entra numa depressão numa idade muito jovem. E essa criança começa a dizer, eu não quero comer.
Essa criança disse à mãe e ao pai, imagina, a minha vez em casa, se eu fizer ela não quer comer, a mãe faz tudo, e a criança começa a ficar doente do ferro, começa a baixar, leva o lanche para a escola, chega à escola, joga o lanche no lixo, a criança vai entrando num pânico, quer emagrecer à força, por causa dos colegas de trabalho estão a fazer pouco dele, a rir, a dizer que ele é gordo, e ele vai para casa, mãe, porquê que eu sou gordo, porquê que eu sou assim, porquê que os meus colegas são magros? E isso torna um transtorno na vida de uma criança. Essa criança psicologicamente é muito e aí o que acontece com essas crianças? Elas muitas começam a pensar o que a gente não gosta de pensar, o seducismo. Elas começam já a pensar, e essa criança já diz, mãe, eu quero morrer. Oh my goodness. E é como a depressão, a criança vê, eu quero morrer. Uma criança de 10 anos que é um pai que quer morrer. Oh, God, isto é um problema enorme. E as escolas aqui tentam, mas as escolas, a mãe vai à escola, fala com a mãe, o professor o que é que diz? Quem é? Depois vai dizer à mãe da outra criança está fazendo bullying. Os outros pais também, são crianças, não dizem bem, não, bullying tem causado muita morte em crianças. É uma coisa muito séria. E eu estou a tratar de crianças com depressões que serem bullying, com muitos jovens. Imagina aquela criança chegar à nossa idade. Passa uma criança vai viver antidepressivos para a vida dela. É terrível, isso é terrível. E é isso que os pais têm que ter muito cuidado. Vamos deixar aqui um alerta então para as pessoas, para primeiro cortarem os açúcares, das crianças. Em particularmente às crianças, em todas as pessoas, mas particularmente as crianças hoje em dia. Presta atenção se a sua criança está a ter tendências de estar deprimido por causa de estar a ser bullying, ou se acha que a sua criança também é agressivo demais e que diz coisas que vai magoar os outros e causar eles a estarem deprimidos. É um problema também. São os dois lados, que uma não acontece sem o outro. Sem a outra, isso é verdade. Uma é uma casa da outra. There's mean girls and there's good girls. And there's mean boys and good boys. Só há as duas coisas a acontecer. E os pais realmente é que têm que ter muito cuidado com isso. Claro, temos que ter muito cuidado, isso é uma coisa muito séria. Não há realmente uma solução para isto, Não, porque é um caso muito delicado para lidar, porque quando estamos a falar em multidões de crianças, e é um pai que pode, ela disse, é verdade, há pais que podem olhar para uma fitação de bowling, mas o seu filho está a fazer uma fita bowling, e há pais que não olhem isto, está a compreender, é um caso muito sério. Então eu acho que a gente falar no assunto já pode ajudar. E ensinar as crianças na hora da mesa do jantar como faz, não ouvir o bullying e não fazer o bullying. Exatamente. Olha, eu quero-te agradecer, porque se não fosse tu a trazer este assunto hoje aqui à mesa, a gente não estávamos a falar nisso e provavelmente podemos estar a ajudar alguém que vai prestar mais atenção do que é que está a acontecer. Acho que sim, acho que isso vai ajudar muita gente na nossa comunidade portuguesa. Obrigada. Obrigado, bem, até à próxima. Obrigada, vamos continuar com o programa de Gente Nossa.